a nossa fala enquanto a gente vai contando um pouquinho da nossa experiência na graduação e também nossa experiência profissional, no caso. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder ir mostrando. Me digam se está aparecendo alguma coisa, né? Ainda não. Agora sim. Tá? Uhum. Bom, então podemos começar. Como eu já falei, meu nome é Georgiana, eu sou acadêmica do curso de nutrição da Unijuí e no momento eu estou fazendo estágio no laboratório de nutrição e gastronomia da Unijuí também. Eu sou a Bruna, gente, eu sou nutricionista, sou formada há 1 ano e sou mestranda do programa de pós-graduação em Atenção Integral à Saúde. E também faço parte do grupo de pesquisa em fisiologia da Unijuí. Hoje eu e a Jorge, então, decidimos conversar um pouquinho com você sobre esse tema, nutrição para além do corpo, da dieta e do currículo. Ao passo que a gente vai falando, vai se tornando mais entendível a proposta de discussão de hoje. Para começar essa conversa, então, a gente pensou em perguntar para vocês o que o nutricionista faz. Quais são as primeiras coisas que vêm à cabeça quando vocês pensam na atuação profissional do nutricionista? Vou dar alguns segundos de drama para não falar, mas quem quiser se sentir confortável em conversar com nós, é só abrir o microfone e falar também. Mas o que o nutricionista faz? Quem quiser falar pode ir se abrindo durante a apresentação. Eu acho que o nutricionista tem que fazer a dieta para os pacientes. Ok. Mais alguém? Eu posso falar? Sim. Eu acho que o nutricionista, ele administra a alimentação dos seus pacientes, modera o que é bom e ruim para a alimentação dele a partir de alguns exames, que é basicamente isso que eu sei e já ouvi falar. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Então, obrigada por terem opinado e falado e respondido essa pergunta. E, na verdade, as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça é dieta, né? Ah, o nutricionista faz dieta, o nutricionista cuida o certo e errado da alimentação. É aquele que prescreve dietas e trabalha com dietas. Entretanto, a gente sabe que isso é apenas uma porçãozinha lá da fatia de pizza que não corresponde a toda a nossa atribuição profissional. Pra gente ter noção, então, a gente trouxe, ancorado no nosso conselho, algumas informações importantes para vocês que estão na busca ou estão interessados nessa profissão. O nutricionista, em primeiro passo, é um profissional, certo? Mas para ele chegar a ser um profissional, ele precisa, então, ter um diploma expedido por escolas de graduação em nutrição, ou seja, universidades. O que significa que não adianta colocar no Instagram, no @ do Instagram, que é nutricionista se não tem um diploma. Mas, para além de ter esse diploma, que deve ser expedido por uma escola de graduação, uma universidade ou uma faculdade, ele também, para ser nutricionista, ele deve estar inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas. O que isso significa? Que você pode ser formado em nutrição, mas você não necessariamente pode ser um nutricionista, ou seja, exercer a sua profissão. Por que existe esse conselho, ou existem esses conselhos? Eles são os conselhos que nos dizem em relação ao como fazer nossa profissão, em termos de leis, como que a gente atua e também nos protegem como profissionais. Uma outra curiosidade que a gente trouxe para vocês hoje é que o primeiro curso de nutrição ele foi implantado pela Universidade de São Paulo em 1939. Então, vejam, época de Segunda Guerra Mundial, a gente já tinha essas ideias de estudo da nutrição. Mas o reconhecimento dessa profissão só veio lá em 1967. E a gente só foi ter essa profissão regulamentada de fato em 1991. Então, é uma profissão bastante nova. Então, muitas pessoas ainda não conhecem muita área de atuação. E visto, quando as pessoas não conhecem, às vezes se torna atrativo somente falar de uma área de atuação desse profissional.
Mas agora, nessa nossa conversa, a gente pretende tornar um pouco mais nítido essa possibilidade enorme que se tem na área de atuação do profissional nutricionista. Bom, como a Bruna falou, nutrição não é só dieta, né? Então, eu vou falar um pouco para você sobre as disciplinas do curso de nutrição, que começa sendo por técnica dietética, que é a primeira disciplina que a gente tem lá no início do curso. É muita aula prática, a gente aprende as gramagens dos alimentos, a pesar os alimentos, aí metabolismo energético também é assim, ó, é uma matéria fundamental que a gente aprende mais ou menos no início do curso, que o que seria todo o nosso metabolismo energético do nosso corpo, envolve muita bioquímica. Quando eu entrei no curso, eu pensava, nutrição não tem bioquímica, é só dieta. Não, gente, não é bem assim. Foi bem diferente do que eu imaginava. Semiologia também é outra matéria que é muito interessante, que a gente aprende avaliação nutricional, nutrição e dietética, aí que a gente começa a aprender a calcular plano alimentar. Tem a nutrição dietética 1, 2 e 3. Aí cada uma se trata de um objetivo diferente, né? Por exemplo, a 1 a gente aprende o geral, a 2 já é mais para aleitamento materno, né, Bruna? Em relação a isso. Qualidade dos alimentos também é outra matéria essencial no curso, que a gente aprende tudo sobre todo o desenvolvimento do alimento. Gestão também é uma matéria muito relevante, que para fazer o estágio de UAN, que seria o estágio em unidade de alimentação industrial ou hospitalar, a gente aprende muito, né, em gestão, lá no início. Então, nutrição clínica, nutrição em saúde coletiva, não é só, vou abrir uma clínica, algo assim. Nutricionista pode ir lá e atuar no SUS. Então, nutrição em saúde coletiva também é muito relevante a gente aprender bastante sobre as leis do SUS. Nutrição clínica, né, como eu falei, e além de todas essas matérias, a gente aprende as matérias da área da saúde, né? Que é biologia, bioquímica, anatomia, fisiologia, toda a área do corpo humano. Essas são algumas, né, de muitas que tem, parasitologia, né? Então, é um curso, assim, bem interessante. Pode ir. A grade curricular estabelecida pelo MEC, ela passa em praticamente todas as grandes áreas da atuação profissional e também dá essa possibilidade de você estar entendendo aos pouquinhos onde sua profissão atua e como que ela se estrutura, ou seja, e também tem a possibilidade de você se descobrir muito por conta das disciplinas. Então, a gente tem disciplina que vai lá na antropologia, no estudo social da alimentação, disciplinas que vão olhar para o estudo fisiológico, para o estudo bioquímico dessa alimentação e também para o comportamento coletivo da saúde pública. Então, possibilita você ter essa visão ampla de conhecimento generalista, que é quando você se forma um nutricionista generalista, ou seja, você tem essa atribuição para poder atuar em todas as grandes áreas da alimentação e da nutrição. Isso aí. Outro exemplo, nós como estudantes, não é só estar lá na aula teórica, aula prática, para aprender. Não, a gente participa de estágios extracurriculares, nós podemos participar tanto dentro da universidade, como é o estágio que eu participo no laboratório, tem na clínica também, e também para fora da universidade também tem alguns estágios, em outras áreas, no caso. Estagiário no laboratório também, não só de nutrição, mas em outros laboratórios, como a Bruna, né, já participou de alguns. Fazer monitorias de algumas matérias também, não só da nutrição também, como também fisiologia, anatomia,
A gente pode ir lá monitorar os outros colegas, participar de grupos de pesquisa, de extensão, de projetos relacionados à área da saúde, né? Tem vários muito interessantes, aí depende de cada universidade, né? Também bolsista, participar como bolsista, que é bem interessante, disciplinas de outros cursos, optativas, seminários também, né? Seminários da área da saúde, que, querendo ou não, um pouquinho a gente sempre aprende. E seminários, tipo, da área da nutrição. Intercâmbios, centro acadêmico, Canute, né? E outros eventos, né? Que a gente pode... Que nem lá em medicina tem... como que é mesmo? Tem os eventos... Tem da nutrição também, gente, sabe? Então, é bem legal. Não é só, tipo... tá lá dentro da sala de aula, tem muitas oportunidades para fora, assim. Congressos. E é isso. Tem algum mais, assim, que tu lembre? Acho que é mais ou menos, né? A gente reuniu algumas exemplificações de tudo que a universidade e a faculdade e o curso pode oferecer para vocês. E é um conselho que a gente traz, a gente não é ainda o slide final, mas já vejam a quantidade de oportunidades para vocês de fazendo o currículo e também ir experimentando as diversas áreas de atuação profissional antes mesmo de se formarem como profissionais nutricionistas. Então, tem bastante oportunidade de participar, com certeza. Depende muito da estrutura curricular e daquilo que as universidades que vocês vão concorrer para o curso, fazer vestibular, possibilitam. Mas, em si, é possível fazer bastante coisa sendo um acadêmico de nutrição, que não somente perpassa pela nutrição, mas sim por toda a área da saúde, né? Exatamente. Então, gente, a gente também gosta de falar e acho importante falar que tudo que a gente faz como profissional, ele tem uma razão e também uma atribuição. Ou seja, eu como nutricionista e a Jorge como futura nutricionista, a gente tem atribuições. Essas atribuições são legítimas da nossa profissão, ou seja, eu posso fazer e praticar somente porque sou nutricionista. E isso tudo é ancorado no Código de Ética e de Conduta do Nutricionista. E essas atribuições, essa descrição das atribuições nossas servem para o quê? Para a gente não invadir a área de um colega, da mesma forma que um colega invadir a nossa área. Por exemplo, a gente não vai sair por aí querendo fazer cirurgia nas pessoas ou prescrever medicamentos para as pessoas. Do mesmo modo que a gente sabe que não se pode, então, as outras áreas da nossa profissão e atuarem nas nossas áreas. Ou seja, você só é nutricionista quando você faz um curso de graduação em nutrição, você faz em uma universidade que seja reconhecida pelo MEC e também quando você é inscrito no Conselho Federal e Regional de Nutrição. Se você não faz parte disso, então você não é um nutricionista. Então, o que diz sobre as suas atribuições não cabem a você. Você só pode fazer o que o nutricionista faz se você se formar no curso de nutrição e ser um nutricionista. Isso é importante porque hoje em dia, com essa onda de internet, quem nunca viu, não é mesmo? Quem não conhece aquela pessoinha que passa uma dieta, que dá aquele coach, que faz aquilo, que faz isso, e na verdade isso é muito grave e errado de fazer, porque se tem todo um estudo de 5 anos em cima de um conteúdo, especializações, e não é brincadeira, né, gente? A gente está falando de um corpo, de uma vida, de uma pessoa e de uma saúde, então sempre valorizem todas as profissões da saúde e procurem profissionais que são formados e principalmente éticos, que é para além das atribuições que o Código de Ética e Conduta condiz com eles, também para pessoas que são éticas em vários aspectos. Essa é a nossa outra dica para vocês nesse momento, né? Bom, a Georgiana falou da disciplina para vocês, demonstrando algumas das disciplinas que ela tem mais afinidade e também ela lembra que foi muito marcante para o início de faculdade dela.
Entretanto, a gente vai ter sempre disciplinas que vão visar fazer o quê? Formar a gente generalista, ou seja, capaz de lidar com as nossas grandes áreas de atuação. Quais são as grandes áreas de atuação da profissão de nutricionista? Alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva, docência, indústria de alimentos, nutrição em esportes e marketing na área de alimentação e nutrição. Por exemplo, na alimentação coletiva, a gente vai estar realizando trabalhos de gestão de unidades de alimentação e nutrição. O que seriam isso? Por exemplo, tem uma empresa e ela tem 5.000 funcionários. Aí, esses 5.000 funcionários, eles são inscritos num programa onde eles recebem almoço nessa empresa. Então, lá vai ser um nutricionista que vai estar realizando esse papel de fiscalização, de gerenciamento dessa unidade. Da mesma forma, por exemplo, que no hospital. O hospital tem várias pessoas internadas, então quem cuida da parte de fornecer essa alimentação para o paciente que está lá no quarto é o nutricionista. Assim, entre outros exemplos que cabem aqui. Você também pode realizar e se especializar ou trabalhar na área de nutrição clínica, onde é a área que é voltada mais para nutrição de você com o paciente, manejar a saúde do paciente, prescrever dietas, prescrever saúde, fazer papéis de educação e saúde, enfim. Também na saúde coletiva, que condiz tanto com o SUS também, mas em outros setores, por exemplo, a vigilância sanitária. Hoje, pessoal, a gente só sabe que é confiável comer em algum restaurante ou não, frequentar algum estabelecimento que forneça alimento, se tiver uma fiscalização feita pela vigilância sanitária. Afinal de contas, ninguém quer estar recebendo baratinhas e formiguinhas no meio da pizza, né? Então, acho que é importante a gente ter essa atuação e essa vigilância também. Para além disso, a gente também tem a área de docência. A docência, então, que condiz tanto com a atividade de ser um professor universitário, dar aula de nutrição para essa graduação em nutrição, mas também realizar pesquisas e coordenar essas instituições de pesquisa e também de docência. A indústria de alimentos também, quando a gente vê uma propaganda na televisão de algum novo alimento, normalmente não se passa, mas tem todo um rótulo nutricional nesse alimento, certo? E tem toda uma fiscalização do processo de produção desse alimento. A nutrição em esportes, que também condiz com, por exemplo, você gerir, de certa maneira, esse teu time, esse teu atleta, e participando de clubes esportivos, por exemplo, do Internacional, do Grêmio, do São Luís, que tem os nutricionistas que fazem esse papel de manutenção e desempenho desse atleta. E também marketing na área da alimentação e nutrição, que é uma área mais nova agora, digamos assim, e está ali fazendo parte da nossa vida diariamente, às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, em um hospital, a gente pode trabalhar em várias dessas áreas que eu falei para vocês. Vocês podem chegar num hospital trabalhando na área de marketing. Vocês podem chegar no hospital sendo um nutricionista que trabalha na área clínica, assim como que trabalha na área de alimentação para coletividades, ó, que vai supervisionar essa preparação de alimentos até chegar para o paciente. Então, você pode supervisionar e gerir a produção e fornecimento das refeições, desde a compra do alimento até o preparo, cuidar da alimentação individual de cada paciente, lá no quarto, junto com a equipe médica, a equipe de enfermagem, avaliar o estado nutricional, as necessidades individuais de cada paciente, compor a equipe multiprofissional de terapia nutricional hospitalar, desde o momento que o paciente ele interna até o momento que ele recebe a alta, conduzir, por exemplo, uma pesquisa sobre a saúde das pessoas nesse hospital, por meio, obviamente, de aprovação em comitê de ética. Não se faz pesquisa sem aprovação dos comitês de ética. Também supervisionar os estágios com estudantes de nutrição. Por exemplo, a Jorge e eu, quando a gente faz estágio, a gente tem uma prof, então uma docente, que é nutricionista, que nos acompanha lá no hospital, mas a gente também tem a nutricionista do hospital que está supervisionando esse estágio. E para além, a gente também pode estar realizando atividades educativas, por exemplo, nos centros de hemodiálise, nos centros de oncologia, entre os mais variados centros nesse aspecto. Então, quanta coisa a gente pode fazer em um lugar só. Eu trouxe exemplo do hospital. Aleitamento materno também.
Exatamente, né? Semana do Coração, tantas coisas que a gente pode estar fazendo de atividade e exercendo de diversas formas a nossa profissão em apenas um lugar. Então, não é restrito. Claro, você vai concorrer a uma vaga de emprego, você pode focar na área de clínica, você também pode focar na área de UAN. Então, isso depende muito daquilo que você se encontrar mais no curso e tiver mais afinidade para pôr em prática. Mas oportunidades temos. Exato. Bom, gente, eu vou contar um pouco sobre a minha história como estudante de nutrição. Minha história começou em 2015 e eu não sabia muito bem se era isso que eu queria. Eu comecei fazendo poucas matérias no curso, eu achava que nutricionista só fazia dieta e eu tive momentos assim que eu pensei em desistir, momentos que eu não me encontrei. Mas depois que eu me encontrei e eu vi o que eu gostava dentro do curso, o que me chamava atenção, aí aquilo te dá assim uma vontade de estar lá, uma alegria. E eu vi, talvez não era aquele momento lá em 2015, quando eu saí do ensino médio, que eu tive certeza o que eu queria, mas descobrindo, estudando as matérias que eu tive mais relação, que eu gostava mais, eu fui aprendendo isso. Fui participando de congressos, participei do Congresso da Saúde, onde abrange todas as áreas da saúde, e a gente vai aprendendo um pouco de cada área também. Congresso Brasileiro da Nutrição também, que abrange todas as áreas da nutrição, nutrição esportiva, nutrição clínica, e assim, ó, é muito interessante participar dessas coisas também, porque nos deixa mais empolgado com o curso também. Projeto de pesquisa, eu participei em 2016, 2017, no projeto de pesquisa de acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor de prematuros. E eu era apaixonada quando entrei no curso, era essa área, sabe? Porque eu estava meio perdida, mas aquela área ali me chamava mais atenção no momento. E aí foi um grande aprendizado, e eu fui aprendendo com outros cursos também, né? Porque a gente trabalha com fisioterapia, com enfermagem, né? Com os outros cursos ali da área da saúde. Projeto de extensão do idoso também, eu entrei ano passado, e foi, assim, uma experiência incrível para mim, 2018. Foi uma experiência incrível, porque foi totalmente diferente, né? Do que tu participar, tu trabalhar com prematuros, bebezinhos recém-nascidos, né? Se tá tomando fórmula, leite materno, como tá o desenvolvimento, e tu trabalhar com idosos que já têm alimentação deles, que tem uma doença de um tipo, de outro, né? Relações, assim, bem diferentes. E aí a gente foi aprendendo também com outros cursos. Era home care, né? Daí a gente ia na casa dos idosos. E isso foi algo que me deixou bem motivada, né? Participar desses projetos. Depois, em 2019, eu entrei eu participei do estágio de UAN, né? Que é unidade de alimentação, que nem a Bruna falou antes, em empresas, na Lactalis, aqui em Juí. Aí foi... A recém tinham aberto aquela unidade ali e estava, assim, bem perdida. Eu fiquei assustada com aquele estágio no início, porque todo mundo perdido, nutri perdida. E aí depois, no estágio 2, que eu me encontrei ali, nossa, é uma área que eu penso, quem sabe, em seguir, sabe? Porque vem muito do conhecimento, da gente participar para aprender, não dá para desistir de primeira, assim. Aos poucos a gente vai se achando. E aí, agora, esse ano, eu tive a oportunidade de entrar no estágio no laboratório de nutrição e gastronomia, onde lá os professores de nutrição e gastronomia me passam a lista dos alimentos, eu cuido em relação aos alimentos, o laboratório, o que é necessário para as aulas,
para as aulas práticas, e é algo assim que eu gosto, né? Que basta a gente se encontrar que a gente vai se motivando, né? Então é isso. Da minha parte, é mais ou menos isso. Também vou aproveitar essa história de contar histórias e falar um pouquinho da minha história, então, desde que eu entrei na faculdade até agora no mestrado, no último ano do mestrado. Então, eu iniciei a faculdade em 2015 e logo no primeiro semestre eu fiquei fascinada. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu ficava fascinada a cada aula que eu tinha. Principalmente na disciplina de biologia e histologia. Eu me fascinei de um jeito que, meu Deus, me apaixonei pela mitocôndria, que é uma organela celular que a gente tem na nossa célula. E eu ficava pensando em mitocôndria dia, tarde, noite, e pensei, não, talvez eu tenha que mudar para biologia. Até fiquei, será que eu troco de curso? Será que... Porque no início da faculdade a gente tem bastante disciplinas que são básicas. Básicas é um nome de chamá-las, mas elas são fundamentos, elas são essenciais para a gente depois ir construindo o conhecimento específico. Então, no início a gente tem que estudar biologia, tem que estudar fisiologia, tem que estudar bioquímica, o metabolismo, para depois estudar como que o nutriente X vai funcionar lá no corpo, e no órgão, e no sistema W, enfim. Então, é toda uma evolução. E nesse período eu tive muita vontade de mudar de curso para biologia, entretanto, eu ainda estava assim, não, mas eu vou com calma, porque uma hora meu olho vai brilhar mais do que brilhou com a mitocôndria. Eu tive a oportunidade de, no início da faculdade, depois de que eu estava no segundo, terceiro semestre, participar como bolsista voluntária num trabalho, num grupo de pesquisa de alimentação e nutrição. O projeto que a gente desenvolvia, ele tinha em vista desenvolver produtos à base de carne de peixe para transformar esses produtos em algo acessível à merenda escolar. E a gente desenvolvia, na época, um produto que era muito semelhante aos nuggets de supermercado, mas esse era feito com outros ingredientes mais nutritivos, menos danosos à nossa saúde. E o objetivo desse desenvolvimento era tornar atrativo as crianças, então, a elas comerem na merenda escolar e também fornecer um movimento de capital econômico para as comunidades que lidam com a piscicultura, com os peixinhos. Então, era um projeto que tinha relação com isso. Entretanto, eu fui bolsista voluntária por acho que 1 ano e meio, quase 2 anos, se eu não estou enganada, e eu ainda lembrava muito da mitocôndria. Mas eu gosto muito de célula, gosto muito de mitocôndria. O que eu vou fazer, né? Se eu sentia que eu gostava daquilo, eu acho que eu tinha que experimentar um pouquinho aquilo um pouco mais. Aí abriu o edital para ser monitora da disciplina de Fisiologia 1 e 2. E eu me inscrevi, consegui a monitoria. E nesse período de monitoria, a gente desenvolveu diversos materiais educativos, desenvolvemos atividades, cadernos, enfim. E eu pude entender que, além de gostar muito de células, de sistemas e de mitocôndrias, eu gostava muito de falar sobre essas células, sobre esses sistemas e essas mitocôndrias. Então, auxiliando os colegas, eu fui descobrir que eu gostava muito de ajudá-los a chegar no melhor entendimento. Então, já estava um pouquinho mais, assim, ficando mais nítido para mim o que eu realmente gostava nesse meu fazer durante a graduação. Posterior à monitoria, eu tive a oportunidade também, concorri ao edital, de ser estagiária no laboratório de fisiologia humana, onde, juntamente com os professores, então, a gente fazia todo o processo de desenvolvimento das aulas práticas, auxiliava os professores, organizava o material e também participava dos seminários, dos grupos de pesquisa com essa temática. E daí, nesse meio tempo, eu entrei como voluntária no grupo de pesquisa em fisiologia em alguns meses, e daí abriu um edital para ser bolsista nesse grupo de pesquisa em fisiologia da Unijuí. A primeira bolsa que eu tive lá foi uma bolsa de iniciação tecnológica. Tem esse nome porque ela desenvolve, assim, ela faz ciência desenvolvendo uma tecnologia. É um pouquinho diferente, mas é só um termo de denominação um pouco diferente. E lá eu trabalhei, então, a gente tinha como propósito estudar que um aminoácido que é constituinte das proteínas que fazem parte da nossa pele, do nosso sangue, dos nossos músculos, e a gente estudava que um desses aminoácidos,
quando ele era consumido, então, ele poderia auxiliar as pessoas que perderam a audição a voltarem a ouvir, ou tornar esse dano auditivo um pouco menor, então proteger a audição dessas pessoas. Então também eu aprendi bastante coisas nesse momento, durante esse tempo. Posterior a essa bolsa de iniciação tecnológica, eu participei de uma bolsa de iniciação científica também nesse mesmo grupo de pesquisa. E essa bolsa de iniciação científica que eu participei como iniciação científica era um trabalho, então um estudo que estava avaliando o grau de severidade e formas de tratamento para sepse. Quem não conhece a sepse, ela normalmente é um termo utilizado para se falar daquelas infecções hospitalares que acontecem nos hospitais, que são bastante graves, que levam as pessoas a óbito. Então, a gente estava estudando formas de melhorar a recuperação dessas pessoas. Desculpa, a gente tem cachorro acuando aqui em casa. Só um momento, que online é isso, né? Tem fatores cachorrinhos acuando em casa. Mas, bom, então a gente estava estudando essas formas de proteger essa vida dos pacientes que se encontram em bastante fragilidade durante essa situação de sepse. Posterior a essa história aqui, eu também participei, entre meio a essa graduação, eu participei no Centro Acadêmico de Nutrição e eu também fui delegada no 55º CONUNE, que é da União Nacional dos Estudantes, então que a gente discute educação e graduação a nível nacional. Eu finalizei a faculdade, então eu tive minha colação de grau em 2019 e iniciei o mestrado. E também no meio dos últimos anos foi aquela loucura. TCC, estágio, aula, disciplinas e grupo de pesquisa e também estudar para o mestrado, né? Porque tinha que estudar, porque a prova é difícil, então foi todo o processo. E também me senti muitas vezes insegura eu não sei se eu vou para residência ou se eu vou para o mestrado, mas daí, nossa, olha tudo que tu já fez até aqui. Com certeza a tua opção é o mestrado. Então, eu dei início ao meu mestrado e no primeiro ano também do mestrado eu tive minha primeira experiência profissional, onde eu aprendi muito, onde eu pude entender que, para além daquilo que a gente aprende na faculdade, são outros fatores que nos influenciam como profissionais. E depois dessa experiência profissional, eu continuei, então, meu mestrado, as disciplinas, juntamente com essa experiência, trabalhei por um tempo, parei de trabalhar e também continuei com meu mestrado, que era bastante coisa, bastante disciplina para continuar no primeiro ano. E nesse ano, então, eu entrei no segundo ano e último ano do mestrado e eu qualifiquei meu projeto de pesquisa, que é uma etapa que a gente tem que passar para poder se tornar mestre. E eu qualifiquei meu projeto no início do ano e eu também tive, então, junto com os meus colegas, o meu primeiro artigo publicado. Isso foi uma coisa muito marcante para mim, porque eu lembro que eu estava, quando eu era bolsista voluntária, então, bem no início da faculdade, eu ficava imaginando, nossa, imagina quando eu tiver meu primeiro artigo publicado. Bom, não foi da minha autoria somente, né? Não fui a principal autora, mas foi daquele projeto que eu estava falando para vocês de sepse. Então, a gente conseguiu... Vou só intervir um pouquinho, só intervir rapidinho, que a gente tem 10 minutos, tá? Só para as perguntas também, daí para a gente conseguir fazer tudo. Ok. Então, a gente conseguiu publicar esse artigo numa revista super conceituada e, por fim, eu fiz